Antes de mais, queria agradecer ao Dr. Franklin Fay, vice-presidente do Instituto Cultural de Macau, a minha presença e o convite que o Instituto me fez para vir a Macau, que é um privilégio e, como se diz, sinceramente agora, e não retoricamente, uma honra. Agradeço também a presença do Sr. Dr. João Mendes, representando aqui o Sr. Cônsul português em Macau, e, enfim, a presença de todos vós que se incomodaram suficientemente para vir ouvir qualquer coisa, palavras sobre Portugal e sobre o medo e o desejo em geral. Também direi umas palavras sobre isso. Vou então começar. O título é, como toda a gente parece saber, não é? Desejo e medo de existir. Perante um título com um sentido tão evidente e tão paradoxal ao mesmo tempo, é natural que o leitor ou auditor exija explicações, pois não vai de si que viver implica o desejo de existir e que, em certas situações, a existência pode tornar-se de tal maneira insuportável que surge o medo de continuar a viver nessas condições. Já nestas questões empregam-se noções diferentes como se fossem equivalentes, identificando, por exemplo, viver com existir. Convém também definir desejo e medo e referir os diversos contextos individuais e sociais a que correspondem as práticas em que se concretizam estes conceitos. Comecemos por analisar a noção de desejo, que significa desejar. No entendimento popular, o desejo é o sentimento que nasce da ausência ou falta de qualquer coisa que se quer ter e se não tem. Desejar seria querer possuir aquilo de que se sente a falta. Esta ideia é retomada e trabalhada pela psicanálise, em que o desejo ou a libido ocupam um lugar central. Freud e Lacan insistem na definição do desejo como falta. Mas é possível conceber o desejo de modo diferente, apoiado em estudos da psiquiatria clínica e recorrendo mesmo a outros psicanalistas, refiro-me a Winnicott, Bion, Daniel Stern. Pensemos numa criança, mas também é filósofo. Pensemos numa criança. Quando deseja um objeto, é para fazer com ele alguma coisa, brincar, por exemplo. Ou seja, é sempre para com ele criar movimento. Fazer barulho, bater num outro objeto, destruí-lo, misturar cores, riscar superfícies. Em fases mais adiantadas, dão-se às crianças legos, materiais de construção, bonecas desconjuntáveis, máquinas, carros, comboios, aviões. E com o avião, a criança imagina-se voando no ar, dando curvas e imitando o silvo que o jato imita. De que se trata aqui? Não de possuir um avião, um objeto que se deseja porque lhe faz falta, mas de utilizar esse objeto para o conectar com outros e para conectar a cadeia assim construída com o seu próprio corpo. Porque a criança que faz voar o avião com a mão torna-se, por um processo complexo, que não cabe analisar aqui, mas que é fácil hoje analisar, uma peça torna-se uma peça de um conjunto mais vasto que compreende o avião e o seu corpo. O objeto faz-lhe falta porque ele deseja utilizá-lo de uma certa maneira.
Chamemos a estes modos de conectar corpos com corpos, corpos com objetos ou objetos com objetos, agenciamentos. Que deseja o desejo? Agenciar de modo a formar cadeias, vias, caminhos por onde a força da sua libido flua, deslize o mais facilmente possível através do mundo que o rodeia. Por isso, a rede de circulação formada por uma série de agenciamentos envolve o corpo. Um Lego construído pela criança reforça a impulsão do desejo que apenas deseja agenciar da melhor maneira para que realize a sua vocação interna. Desejar. O desejo deseja desejar. Continuar a desejar. Podíamos acrescentar eternamente. Teríamos que explicar porquê. Não é só uma metáfora. Não é, pois, para preencher uma lacuna que se deseja. É para se conectar e, conectando-se com objetos, seres e outros desejos, expandir-se e concretizar a sua energia vital. Freud confundiu a falta de objeto com a ausência de agenciamento. Por isso, concebeu o desejo como esgotando-se na posse do objeto e na obtenção do prazer. Ora, nós sabemos que o desejo não se esgota no prazer e que há um prazer superior no desejar que vem precisamente do processo de agenciamento e de expansão do próprio desejo. Esquecemos muito isso. O desejo, sobretudo no Ocidente. O desejo está ligado àquilo que Daniel Stern, psiquiatra, psicanalista e psicólogo cognitivista, chamou afetos de vitalidade, afetos mais profundos do que a alegria, do que o prazer e a dor, são o que ele chama afetos darwinianos, e que radicam na força de vida, no ritmo, na intensidade do ser. Estamos certamente mais próximos do conatus de Spinoza, força primária de cada coisa para ser e preservar no seu ser, como ele diz na Ética. Desejar é querer expandir a força própria do desejo, ou seja, é criar. Mais do que criar um objeto, desejar é perseverar no processo que permite desejar mais e continuar a desejar. Voltaremos a este tema no fim. Assim, percebe-se facilmente como o desejo se confunde com o facto de existir, que não deve ser confundido com o simples viver biológico. Este define-se por metabolismos e regulações orgânicas com finalidades precisas e pré-determinadas. Pelo contrário, existir implica uma margem de liberdade relativamente à simples vida nua. Esta é dada, aquela ganha-se, escolhe-se e, apesar de se apoiar na vida biológica, exige um suplemento de potência acima do organismo. Suplemento de energia espiritual, chamemos. A existência escolhe-se ou surge como uma dádiva. Participa daquela indeterminação ontológica que faz com que cada um de nós possa perguntar por que existe. E é porque a existência não é dada que ela pode ser roubada, ou diminuída, enfraquecida, paralisada, negada, ou pelo contrário, enriquecida, intensificada, afirmada. Pode-se existir mais ou menos. Há vidas pobres de seres espoliados, a quem se retirou a possibilidade de se escolher a si mesmo ou de se transformar. Uma citação. Infeliz aquele que perdeu o poder de se transformar, escreveu Kafka. A existência decorre, afinal, daquele espanto inicial de ser, de onde nasceu a filosofia, pois podia não ser, de as coisas serem o que são e não serem de outra maneira.
Porque é que no mundo não há só felicidade, desejo conseguido, amor, prazer? Porque a dor, o sofrimento? Velha questão sobre o mal. Neste fundo indeterminado de não conhecimento nasce o fenómeno da existência, de existir e não só de viver. Pode acontecer, e acontece sempre, que no plano social uns queiram adquirir mais existência à custa da existência de outros. Forjam então técnicas precisas para captar a força e o desejo dos outros, obrigá-los a trabalhar e assim extorquir-lhes o suplemento de existência que cobiçam. Hoje, por exemplo, uma das técnicas utilizadas pelo poder económico e pelo poder político chama-se, segundo o filósofo que criou o conceito, Michel Foucault, biopoder ou biopolítica. É um modo contemporâneo que alastra por todos os sectores laborais de extorquir mais-valias de existência aos homens e mulheres. Técnica que incide diretamente sobre o trabalho imaterial, como a imposição para a hospedeira do ar, por exemplo, de se apresentar com um determinado perfil psicológico a todos os passageiros do avião. Sorriso, bem disposta, etc, etc. Não estamos a imaginar uma passageira, uma hoteleira, uma hospedeira do ar, taciturna, etc. Mas existiram e existem regimes políticos que praticavam outras técnicas de biopolítica. No regime ditatorial, que durou quase meio século no meu país, Portugal, o poder concentrado num só homem, Salazar, utilizou um meio particular de que se conjugava perfeitamente com outro meio ancestral, este de dominação: o medo. Esse meio particular foi o discurso ideológico religioso da modéstia, do valor da pequenez, mais a retórica do silêncio a que corresponderam dispositivos concretos de repressão, censura, autoritarismo do poder político, proibição das liberdades democráticas. Assim, através da diminuição ontológica do ser português, encoberto pelo enaltecimento irreal da nossa história, dos nossos heróis e do nosso império, fabricou-se no nosso país, no mais fundo do indivíduo e da coletividade, um medo especial, um medo de existir. Isto é, o medo de se afirmar publicamente, de expor e fazer agir a sua potência única enquanto ser de desejo. Analisaremos em pormenor os mecanismos que levaram a essa mutilação do desejo, que se tornou uma automutilação do indivíduo, através, em particular, daquilo que chamamos o duplo impasse português. Cabe-nos agora realçar dois aspectos desse medo de existir, tão bem reativado, se não criado, é um debate, pelo regime salazarista. Primeiro, o sentimento de medo continuou muito depois do desaparecimento das condições políticas reais que o segregavam. Sedimentados, interiorizados, os automatismos e reflexos anteriormente adquiridos não foram ainda desfeitos pela democracia que trouxe o 25 de Abril. Em todos os países, mas sobretudo nos países pequenos, o sistema jurídico estadual não substitui por completo todo o sistema dos antigos costumes. Forma-se então uma rede complexa de comportamentos e crenças que dão o estilo de um povo, manifestando as mentalidades que o regem. O que caracteriza esses comportamentos que obedecem a um tipo de mentalidade é o de, ao mesmo tempo que escapam à lei, condicionarem a maneira de a aplicar. Por exemplo, adiar até ao último dia o cumprimento de uma obrigação legal, como a de entregar até uma data fixa os formulários do IRS, revela uma certa mentalidade do povo.
não se trata, estes traços não definem a sua identidade. Eu não estou a falar da identidade portuguesa. Estou a falar da mentalidade, que é diferente. Mas marcam uma espécie de traço de caráter que pode ser historicamente transitório. Uma das manifestações mais comuns do medo de existir consiste no temor de arriscar. Prefere-se obedecer, viver pobre e submisso a arriscar e, em particular, a ousar lutar contra os poderes que provocam a submissão. Mas para continuar a viver desta maneira é preciso, de certo modo, amar a condição de dominado, tirar um benefício do seu sofrimento. Não se trata de masoquismo, mas de um mecanismo de regulação da relação de forças entre o dominador e o dominado. Para analisar tal mecanismo produzido pelo medo, servimos de um texto admirável do século XVI, de um amigo de Montaigne, Étienne de la Boétie, que escreveu o Discurso da Servidão Voluntária em 1548. E que mostra como o medo pode segregar no seu próprio interior um afeto amoroso a que poderemos chamar o medo-amor, que reforça o laço que ata o dominado ao dominador. E que não é, como vamos ver, uma relação de sadomasoquismo, como tanta obra, em tantos casos, de relação de poder mostrada. Notemos que situações deste tipo encontram-se em muitas sociedades, mas não se estendem a todo o campo social, como em Portugal. La Boétie pergunta: por que é que um povo prefere sofrer os males que os matam sob um regime tirânico a libertar-se dele, quando sabe que todo o poder do tirano lhe advém do povo? O tirano extrai o seu poder do corpo do povo, que se tornou o próprio corpo do tirano. Cito: aquele que vos domina tanto não tem senão 2 olhos, 2 mãos, um único corpo. Aonde foi ele buscar tantos olhos que vos espiam, se vós não lhes dais os vossos? Como é que tem tantas mãos para vos bater, se elas não vêm de vós? Os pés com os quais ele pisa as vossas cidades, como os obteve, se não são os vossos? Como ousaria atacar-vos, se vós não fosseis receptadores do ladrão que vos pilha, cúmplices do assassino que vos mata e traidores de vós mesmos? Fim de citação. Extrapolando para Portugal, como é que os portugueses preferem ser esmagados, não existir, se não fossem eles próprios cúmplices de quem os esmaga? Mas quem os esmaga se nós vivemos em democracia, tendo precisamente abatido um ditador? A questão torna-se assim mais complexa. Repare-se bem no que diz o texto de La Boétie. O poder do tirano resulta de uma espécie de troca forçada. O tirano retira a sua força das forças do corpo dos que ele submete. O seu próprio corpo é formado pelo corpo dos servos. Para que tal aconteça, e não a revolta do povo, é preciso que os servos recebam em troca qualquer benefício da parte do tirano. B. Estabelece-se assim uma cumplicidade entre os servos e o seu dono. Eles tornaram-se receptadores do ladrão que os pilha. Isto é, tornaram-se eles próprios ladrões. Os que o tirano esmaga transformaram-se em tiranetes. Como o seu chefe, eles roubam o corpo e as forças de outros e, sobretudo, roubam-se a si mesmos, roubam as suas próprias forças. Traidores de si próprios, como diz La Boétie, entram em conivência com o tirano, devêm
tiranos de si próprios. O que decorre deste texto extraordinário modifica as ideias habituais sobre o poder. Como se sabe, o poder implica a captura de forças. Mas, além de extração e captura, supõe uma estranha troca. O tirano fornece ao escravo um modelo de mecanismo de extorsão de forças que ele adopta para os seus próprios fins. É falso, pois, dizer que o povo alemão não foi responsável pelo nazismo e pelos seus horrores. Eichmann não se limitou a cumprir ordens, como afirmava no seu julgamento, foi um funcionário tirano, como o seu Führer. O povo português que seguiu Salazar compôs-se de uma miríade de pequenos tiranetes, cúmplices do ditador, que se comportavam segundo os princípios políticos, morais e religiosos do Estado Novo. La Boétie viu perfeitamente que o poder constrói um plano de consistência entre e com os corpos dos membros da coletividade e do tirano. Um plano de consistência, para simplificar, é um plano onde coexistem elementos, aqui corpos, elementos heterogéneos, coexistem, coisas que aparentemente não são compatíveis, mas a consistência do plano permite essa coexistência, e não só coexistem, mas conectam-se uns aos outros. Entre o corpo de Hitler, lembrem-se do Hitler discursante, e nas emoções que ele provoca no corpo, isso está estudado ritmicamente por vários estudiosos. Entre o corpo de Hitler e os corpos dos alemães estendia-se um plano de intensidades em que se trocavam as forças capturadas pelos benefícios secundários, o gozo, de que desfrutava o povo conivente. Esses benefícios resultavam precisamente da cumplicidade consentida, quer dizer, da servidão voluntária. Notemos, em último lugar, que o sentido da expressão traidores de nós mesmos aponta ao mesmo tempo para a divisão do sujeito provocada pelo poder e para a alienação, em termos hegelianos, da natureza própria do indivíduo que se trai a si mesmo. Trai o que é, enquanto cidadão, e o que é radica na liberdade e na potência de existir. Vemos então como se pode preferir abdicar de existir e a ser livre e existir segundo a sua potência, mesmo em democracia. Em particular, a democracia portuguesa, saída de 25 de Abril, não realizou as promessas que a fundaram, criando novamente desigualdades sociais, por um lado, deixando intactos estratos de servidão e submissão herdados do antigo regime. Compreende-se que as mentalidades perpetuassem o medo de existir a fidelidade a velhos padrões de subserviência a um poder ditatorial. E como tudo isso inibia ainda as forças de vida e de criação que em nós pedem vias de expressão. Mas, se a sedimentação do medo continuava, era também porque os seus estratos interiorizados permaneciam recalcados. Apesar de terem desaparecido, como disse, o aparelho repressivo real, a censura, a polícia política, que asseguravam a sua aplicação. E depois não esqueçamos como é difícil ousar o primeiro gesto de libertação do medo de existir, que exige esforço, coragem, risco e violência para lutar contra a segurança e a paz que a rotina oferece, mesmo se é uma paz pobre. Acresce que em sociedades fechadas as mentalidades podem tomar uma tal importância que quase substituem a lei ou impedem a sua aplicação. Em Portugal, até à entrada da Troika, União Europeia, Banco Central Europeu, FMI, em 2011,
certas características da mentalidade condicionaram decisivamente a resistência à mudança que os governos quiseram impor. Estes e outros, referir-nos-emos a algumas delas: a não inscrição, a cultura da irresponsabilidade, a inveja. Estes e outros comportamentos constituíram, e em parte constituem ainda, uma força poderosa de resistência às reformas e à modernização do país, fixando o tempo social na repetição do status quo. Como é que a inveja pode impedir a transformação do ritmo do trabalho de uma administração, por exemplo? Como é que a leviandade, a irresponsabilidade se tornam meios eficazes de fazer falhar uma tarefa? Quer dizer, isto que parece psicológico, estes traços, não são. Pego numa frase de Nietzsche, que eu gosto muito: a psicologia manifesta a vontade de potência. Na raiz destes comportamentos está o medo. Medo do afrontamento, do conflito político aberto, medo de assumir responsabilidades, medo de se sentir culpado, etc. Lembremos que nessas sociedades fechadas produz um fechamento do espaço público. É como se o privado se rebatesse sobre o público, o fora sobre o dentro. É então que as mentalidades adquirem força de lei, da lei que substituem. É o que acontece, por exemplo, com a não inscrição, como veremos adiante, com a inveja ou o queixume. O afeto interior rebate-se, por sua vez, sobre o exterior e torna o interior familiar. Somos todos uma grande família. O que significa, isto é horripilante para uma sociedade. Mais precisamente, nas sociedades fechadas, de tipo disciplinar, segundo a expressão de Foucault, com um regime político autoritário que tende a fazer desaparecer o espaço público, o poder não necessita de uma obediência cega à lei por parte da população. Sob um clima geral de medo e com a proibição das liberdades básicas de expressão e de reunião, os hábitos e costumes tradicionais vêm moldar e disciplinar os comportamentos que não são regulados pela lei. Assim, sob a aparência de liberdades inerentes aos costumes, mantém-se a obediência sem o exercício de uma repressão brutal. Foi o caso da sociedade portuguesa sob o salazarismo. Mas, curiosamente, as mentalidades então perduraram ainda em regime democrático depois do 25 de Abril, como já dissemos. Como foi isto possível? Como é isto possível? Basta, talvez, lembrar La Boétie. O povo estabeleceu com o poder e as suas instâncias, acompanhando o refluxo e o desaparecimento do pré, uma troca do tipo das que refere La Boétie. Aceitaram-se as sedimentações do medo de existir, abdicando progressivamente de todo o impulso e espírito revolucionário e inovador do 25 de Abril. Aceitou-se a reconstituição das estruturas de poder que asseguravam desigualdades, injustiças, conservadorismo, em troca da promessa que os benefícios secundários e os pequenos gozos tradicionais. O português é, como diria, bem empregando a expressão de Nietzsche, é um povo de pequenos gozadores. Portanto, em troca da promessa que os benefícios secundários de pequenos gozos tradicionais seriam mantidos e mesmo aumentados na nova perspectiva de progresso social democrático. Os portugueses do pós-25 de Abril continuaram as suas práticas ditadas pelas velhas mentalidades que a regiam, bem abrigados por um poder que os explorava. Foi uma espécie de moderna servidão voluntária. Não com um tirano,
mas com as novas estruturas económico-financeiras e políticas que estabeleceram um pacto a que se entregavam, em que se traíam a si mesmo em troca dos prazeres, da passividade, da rotina, da ausência do esforço, do conformismo. Então ressurgiram com toda a força as antigas mentalidades. Analisemos algumas delas, mostrando como entravavam a transformação da sociedade. Comecemos pela não inscrição. É característico do português negar a existência de acontecimentos que possam perturbar o status quo. Por isso, em Portugal, nada acontece. Ou melhor, nada acontecia, pois as coisas mudaram consideravelmente com a política de austeridade imposta pela Troika desde 2011. Na vida individual e privada, como no plano público ou social, tudo se faz para que os atos, as iniciativas, os acontecimentos não se inscrevam no real. Assim, uma desavença familiar não deve aparecer publicamente. Até há bem pouco tempo não se falava na violência doméstica ou na pedofilia, como se não existissem no nosso país. Aliás, da mesma forma, a guerra colonial não existiu. Ninguém falava dela. As associações de antigos combatentes, vítimas da guerra, eram ignoradas, vivendo uma existência quase clandestina. A guerra não era objeto de estudo, tema de obras literárias ou outras. Isto mudou há bem pouco tempo. Este poder extraordinário de não inscrever os acontecimentos na história e na realidade permitia ao povo português cultivar a leviandade, a leveza da vida, a irresponsabilidade dos seus atos que nunca eram assumidos. Uma zanga nunca é definitiva. Não há conflitos insanáveis. Os divorciados ficam tão bons amigos que é como se continuassem casados. Nada se inscreve, nada transforma decisivamente a vida. Nada é grave e importante. Veja-se um exemplo recente de não inscrição. O episódio político da demissão, em 2013, do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, verdadeiro conceptor e promotor da política interna do governo, da política inteira do governo, presidido pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho. Vítor Gaspar demite-se, escrevendo uma carta em que reconhece os seus erros e o falhanço da sua política. Passos Coelho agradece-lhe com todos os elogios e nomeia a fiel secretária de Estado de Vítor Gaspar, Maria Luísa Albuquerque, nova Ministra das Finanças, para continuar a política de austeridade do antigo Ministro. Como se todas as razões evocadas por Gaspar na sua carta, mostrando o seu fracasso, não contassem para nada. Como se os factos, os erros e mesmo a carta do Ministro não tivessem existido. Mas a não inscrição continuou. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, Secretário-Geral do CDS, Partido da Coligação Governamental, demite-se logo a seguir em desacordo total com a nomeação da nova Ministra das Finanças. Demite-se, como ele diz, irrevogavelmente, escreveu no seu comunicado ao país. Mas o Primeiro-Ministro reúne-se imediatamente com ele, nomeia o Vice-Primeiro-Ministro e ele aceita. O governo continua a governar com a mesma política, como se nada tivesse passado. Até hoje. Como se vê, não há atos irrevogáveis em Portugal, todos são revogáveis, pois nenhum se inscreve na realidade. Porquê este medo da inscrição, que é afinal o medo de marcar uma presença no real? Porquê esta vontade de apagar os acontecimentos, este medo de existir? Fenómeno tanto mais paradoxal que o indivíduo que aceita não se inscrever não se dá conta que o medo o torna obediente, passivo, submisso, diminuindo o seu potencial de existência. Não seria muito mais simples, mais económico, energeticamente, enfrentar diretamente a dificuldade e afirmar-se assim livre e dono de si próprio? Existiria mais e ganharia benefícios de outro tipo.
Um segundo exemplo de traço de mentalidade é a inveja. Pode parecer irrisório que um sentimento tão pessoal induza um certo tipo de mentalidade, sendo ao mesmo tempo um sentimento universal, o que tem de especial a inveja portuguesa. Um etnólogo, Goethe, mostrou que em todas as sociedades por onde ele passou, um dos sentimentos mais espalhados era a inveja. Por isso eu digo que é universal. Contrariamente ao que sucede em múltiplos pequenos países em Portugal, a inveja, se bem que generalizada, não suscita um conflito aberto. Como se sabe, na inveja joga-se o próprio ser do indivíduo ou de um grupo. Não ter, não possuir o que o outro tem, é não ser suficientemente. É sentir uma falta especial no que a pessoa é, na sua identidade. O que é estranho na nossa sociedade é a facilidade com que a inveja se desencadeia. Basta que uma amiga mostre uns belos brincos que eu não tenho, que o meu colega de trabalho seja promovido ou elogiado, que o meu vizinho apareça um dia com um carro melhor que o meu, etc, etc. Se o mínimo fator de desnivelamento pode causar inveja, é porque o português vive no constante espelhamento com o seu semelhante. A gregaridade social é tão forte, num país tão pequeno, que a inveja é ao mesmo tempo um modo de impedir que o grupo se desagregue, deixando os seus membros sobressair e afirmar a sua singularidade, e uma maneira de fugir ilusoriamente ao nivelamento, à homogeneização. Porque invejar é marcar uma hostilidade, um ódio embrionário, exprimir para dentro ou de modo mascarado para fora uma diferença. Com a inveja defende-se, pois, a gregaridade, fazendo tudo para que o outro volte à norma e não se distinga do grupo. Simultaneamente, o invejoso julga afirmar para si próprio a sua singularidade. Etnologicamente, sabe-se que a inveja está ligada à feitiçaria, ao mal olhado, à vingança, vendetta nos países mediterrâneos, que também é uma das práticas da pré-justiça ou proto-justiça mais espalhada nas sociedades ditas exóticas, ou como se dizia, primitivas no mundo. Portugal não escapa à regra, constituindo uma sociedade percorrida por uma vasta rede de crenças mágicas e bruxaria. Lisboa é uma cidade cheia de bruxas e de videntes e de coisa que não se sabe em geral. Mas é sociologicamente que a inveja nos interessa. Repare-se no movimento contraditório que induz. Puxa para a igualdade e o nivelamento por baixo, caracterizando um igualitarismo rasteiro, castrador, que impede a iniciativa, a mudança e o progresso, mas que contribui para a coesão social. Coesão paradoxal, pois afeta o laço de sociabilidade com um sinal negativo. O outro torna-se uma espécie de inimigo potencial, porque potencial objeto de inveja. O laço social afetivo português define-se, ao mesmo tempo, por um objeto, por um gregarismo quase osmótico, em que o indivíduo perde a sua singularidade na massa ligada pelo espelhamento de todos em todos. E por uma hostilidade latente, suavemente paranoica, que atomiza o grupo inteiro sem deixar verdadeiramente o indivíduo afirmar a sua autonomia. De certo modo, pode-se considerar que a inveja ultrapassa os indivíduos e forma um sistema. Num grupo fechado, pequeno ou grande, o trabalho, a ação individual, o desejo de progredir é condicionado pela rede de invejas que determina até onde se pode ir e por onde é proibido enveredar. Compõe assim, de certo modo, um sistema repressivo. Sistema clandestino que ocupa os espaços onde a lei não chega, mas que a inveja se encarrega de regular. Passa por entre as leis
e atinge profundamente o ser dos indivíduos, disciplinando-os, roubando-lhes espontaneidade e forças. Neste sentido, a inveja é mortífera. Mata ou estanca o desejo de existir, estabelecendo uma espécie de equilíbrio perverso na mediania ou na mediocridade. As consequências da inveja na sociedade portuguesa são múltiplas e às vezes graves. Nomearei apenas três: a substituição do conflito aberto pela ação e retaliação subterrâneas, a sedimentação dos pequenos sadismos, porque a pulsão hostil não se pode expressar, sempre prontos a ferir, a negação do espaço público que encolhe ou se transforma em benefício da desconfiança, do medo e da agressividade escondida. A culpabilização prestes a exercer-se e a irresponsabilidade do invejoso que daí decorre. Vê-se bem com estes exemplos como um certo tipo de mentalidade pode pesar na dinâmica de uma sociedade, contribuindo para a sua resistência tenaz à mudança. Compreendemos agora como se manifesta o medo de existir. No entanto, não respondemos ainda à questão essencial de saber porque é que esse medo subsistiu e subsiste na sociedade democrática do 25 de Abril, do pós-25 de Abril. Isto é, não conhecemos os mecanismos que fazem perdurar o medo de existir para além das suas causas materiais e imateriais. Não chega a dizer que a sedimentação do medo nos espíritos e nos corpos era tão profunda que logo se recaiu na velha tendência a abandonar-se aos benefícios secundários, à segurança passiva e ao gozo, estabelecendo, como vimos, uma troca do tipo de servidão voluntária. Araboesi. É necessário ter uma ideia do processo que levou os portugueses a acomodarem-se às novas condições e regressarem tão depressa às práticas induzidas pelas antigas mentalidades. Porquê é que resistiram? Porquê é que não fizeram reformas estruturais decisivas que transformassem a sociedade rural e autoritária em que viviam numa democracia moderna? Eu sei que a democracia não se aprende num dia, sobretudo depois de 50 anos de ditadura. E estas questões valem para o presente. Porquê é que não se fez, não se faz, possivelmente não se fará uma reforma do Estado, de que tanto se fala em Portugal? É uma questão fundamental. Porquê é que não se fará? Porquê é que não se fez até agora? Eu sei que a democracia não se aprende num dia, sobretudo depois de 50 anos de ditadura. Mas estranho também que o povo português voltasse tão rapidamente a hábitos do antigo regime, não apenas por ser mais fácil e indolor a servidão voluntária, mas por razões mais profundas que é preciso analisar. Como se os portugueses se encontrassem entalados numa espécie de impasse em que o próprio agir se enredasse num labirinto que o obriga a regressar ao ponto de partida. Se conseguíssemos traçar o mapa desse labirinto, compreenderíamos talvez as razões que tornam tão difícil quebrar o medo de existir. E teríamos assim andado algum caminho. Há no português um hábito arraigado, eu começo por aqui, que compõe também uma mentalidade. O hábito de se queixar de tudo e de todos, isto é, do país. Já no tempo do Essa, de Queiroz, esse hábito
foi detectado e descrito. Ora, a estrutura do queixume português pode ser a porta de entrada para se compreender aquele processo que encurrala o português num labirinto sem saída. Quando se queixa, o indivíduo refere-se a uma entidade desvalorizada, de que se exclui e que considera como a causa de todos os males. Este país é uma cholda. Temos um país nulo. Isto tudo é uma trampa, desculpem a palavra, mas é assim, são expressões várias, populares e não, para nomear e caracterizar essa instância. O país. O paradoxo está na conclusão que o queixoso opera está na exclusão que o queixoso opera de um espaço, o país, de que continua evidentemente a fazer parte. Mas não se queixa de si próprio, pelo contrário, erige-se em juízo exterior de uma realidade a que afirma não pertencer, afirmando mesmo do seu interlocutor, que entra em cumplicidade e diz: o país é uma chulda, eu estou no país, não estou no país, é uma confusão. Não se queixa de si próprio, também não se queixa do seu interlocutor. Curiosamente, nesta sociedade em que todos jumbam para culpabilizar tudo e todos, a culpabilização é uma prática universal do espírito lusitano. O queixume representa uma defesa contra a culpabilidade. Queixando-me tão radicalmente, torna-me a vítima inteiramente desculpabilizada dos males do mundo. Aquela expressão constrói, pois, um duplo plano. Um ideal puro e real, sonhado, e um segundo impuro, real, invisível. Invivível, perdão, invivível. Não é invisível, pelo contrário, é visível. Não é? Mas com uma percepção distorcida. É a realidade que eu não posso viver, em que está todo o português que vive na chova. Este duplo plano em que vive o português, o imaginado ou real desrealizado e o seu contrário, real fracassado, vem de longe. Podemos vê-lo bem ilustrado pela tabacaria de Fernando Pessoa. Planos que se opõem, que coexistem e nunca coincidem. Mas o português, que sonha sempre, ou ora percepciona o real fracassado através do irreal, ora descobre a natureza impura e insuportável da realidade cotidiana que o constitui. O que nos interessa agora, na estrutura do queixume, é que ele, de certo modo, repete no pensamento um movimento típico do comportamento do português. O queixoso coloca-se fora do país, que rejeita verbalmente para continuar na realidade, dentro desse país, no mesmo sítio em que sempre esteve. Simplesmente, como criou um espaço ambíguo, misturando o real com o irreal, ficou tudo indefinido, desfocado, vago e impreciso. Tabucchi dizia, espantando-se com os portugueses, no princípio da sua vida em Portugal, há uma expressão portuguesa esquisita que define, ele dizia semioticamente, o português. Um amigo encontra um outro amigo e diz: então o que é que tu fazes este weekend, este fim de semana? E o amigo responde: fico por aqui. Este fico por aqui é um indefinido, é esse espaço do limbo indefinido. Quando perguntaram a Santana Lopes, depois da sua demissão provocada, o que é que ele ia fazer, ele respondeu: eu vou andar por aí. É extraordinário. Extraordinário.
Extraordinário, portanto, tem que se estudar o que é este limbo. O eu vou andar por aqui permite tudo. Eu vou andar por aqui, talvez salte daqui para qualquer coisa, ou não, ou fica. Tudo é toda uma estratégia. E estas coisas que ficam assim devem ser analisadas. Permitem um espaço de possibilidades que é o espaço português. De possibilidades. E da possibilidade, sobretudo, da não ação. Eu não vou agir até ao momento em que, quer dizer, há mesmo um kairos português que tem que ser definido e estudado. Bom, portanto, este espaço ambíguo mistura o ideal com o ideal, fica tudo infinito, focado, várias imprecisões. Estou e não estou neste país, pertenço e não lhe pertenço. O nevoeiro assim fabricado supõe um movimento de pensamento em forma de círculo vicioso, ou, como diz a expressão popular, de pescadinha de rabo na boca. Saio do meu país imaginariamente, e este imaginário é estranho, não é? E entro de novo lá, porque é um imaginário quase real. Saio do meu país, imaginariamente, e entro de novo lá, na realidade, no fundo. Nunca saí de lá. Ora, este movimento define o comportamento a que chamo o duplo impasse português, e que me parece dar a chave, uma das chaves, pelo menos, para compreender toda aquela atração lusitana pelo conformismo, formando seres passivos, obedientes ao poder, resistentes às tentativas de mudança, queixando-se de serem vítimas para melhor recusarem a ação inovadora. A diferença entre os portugueses e os brasileiros é que quando se fala num problema, os brasileiros pensam logo, mas como é que eu vou fazer? E introduzem a ação possível na conversa. Os portugueses não. Os portugueses pensam, vamos pensar, temos que ponderar. Vamos ponderar e vamos pensar. A ação não está nesse plano. Por duplo impasse, entendo uma certa lógica de forças em que o sujeito ou o grupo pensa e imagina avançar na concretização de um certo objetivo, quando na realidade está a voltar ao ponto de partida. Impasse, porque, por mais que se julgue avançar, vai-se na direção de um beco sem saída. E se toma a direção contrária, recai-se na mesma situação de impossibilidade. Duplo impasse retoma a expressão de Gregory Bateson, double bind, tão utilizada nas mais diversas disciplinas. Em Portugal, o duplo impasse não paralisa o movimento, transforma-o em círculo vicioso ou, como já referimos, em movimento de pescadinha de rabo na boca. Podemos considerar dois regimes do duplo impasse. Um individual, que tinha muita importância durante o salazarismo em certos grupos sociais. Por exemplo, na classe média que se ia formando. E é paradoxal porque era uma classe média que queria precisamente mais. Deste primeiro impasse individual, direi que quanto mais o indivíduo se sentia socialmente desvalorizado, mais compensava essa perda pela encenação de um ideal, no plano do sonho, que ele julgava capaz de realizar. Sentia-se, aliás, capaz de tudo, de realizar o impossível, de se tornar ele próprio a encarnação do ideal, imaginariamente. Assim, ao seu ego desvalorizado, compreendia um real enfraquecido, entrava então no duplo impasse. Tudo o que fazia no plano do sonho estava condenado ao fracasso, porque o sonho embatia com a realidade. E se pretendia ser realista, prático e tributável, como dizia Fernando Pessoa, via-se logo condenado ao falhanço, porque a realidade, por ele pensada, era puramente imaginária. Muito mais importante é o funcionamento do duplo impasse nos grupos e nas instituições. Aqui o fator mais importante para criar o círculo vicioso e deixar tudo na mesma é a extraordinária capacidade que a sociedade portuguesa
possui de absorver, assimilar e submeter à lógica do duplo impasse todo o elemento perturbador da rotina que tenta modificar a inércia. A introdução, por exemplo, de uma nova medida na administração é contrariada, é adiada, nunca mais se concretiza, etc, etc. O juridismo português faz de cada caso 1000 casos que compõem um labirinto mais inextricável que os de Kafka. As redes de promiscuidade entre o político e o económico, entre o político e a banca, entre esta e o poder económico, o poder jurídico, e isto está-se a ver hoje mesmo em Portugal, casos como estes, de promiscuidade, que vieram à justiça de maneira inaugural, quase, entre a banca e o poder económico e o sistema jurídico. O silêncio que funda toda esta promiscuidade, impedindo o escrutínio pelas instituições jurídico-policiais de casos que assim nunca terminam. É por isso que estes são inaugurais. E ainda assim vamos ver. Veja-se no plano da justiça, por exemplo, quantos casos não foram arquivados, não investigados, porque prescritos. É o silêncio do Estado que enterra processos de pedofilia, de bancos corruptos, de corrupção de personalidades, de branqueamento de capitais, etc, etc, etc. Os múltiplos recursos e meios de adiamento justificados pela lei encurvam a trajetória do processo de tal maneira que ela volta ao ponto de partida. É um movimento em círculo de pescadinha, do rabo na boca. O resultado é devastador, com o encolhimento e a deterioração do espaço público, com cada vez mais constrangimentos à liberdade de expressão e com a regressão da prática da democracia, para já não falar no seu desenvolvimento. O duplo impasse é tão importante em Portugal que condicionou mesmo a economia durante o período de resgate que acabámos de viver. Quem não se lembra dos debates entre as políticas que levariam ao círculo vicioso, austeridade, recessão, mais austeridade, e as alternativas propostas, que nunca se efetuaram, que davam a primazia ao crescimento económico. Não posso terminar sem me referir ao programa de resgate, que durante 3 anos, mas não será ainda o fim, modificou profundamente a realidade portuguesa. A intrusão de um fator decisivo que limitou a nossa soberania, que praticamente governou o nosso país, que levou ao empobrecimento durável e sem fim à vista das famílias e da sociedade inteira, à imigração maciça, em que se conta uma grande parte de jovens altamente qualificados que não tencionam voltar ao país, à destruição parcial da classe média, tudo isso transformou profundamente a maneira de viver dos portugueses e a própria percepção que eles tinham da sua terra. Transformou e não transformou, como nós vamos ver. Isto importa para o nosso tema, que é o desejo e o medo de existir. É claro para todos os nossos concidadãos que a Troika trouxe com ela o real, com ela grande. O português deixou de sonhar, de viver em 2 planos opostos e descobriu a dura realidade do presente. As expectativas para o futuro desapareceram. Hoje sobrevive-se num dia-a-dia precário e cheio de incertezas, sempre com medo de novos cortes e impostos, novas medidas de austeridade que já estão na calha da atual governação, veja-se o Tratado Orçamental. Mas não só medo do futuro, é medo da doença,
E este é um fator essencial do que se está a passar atualmente em Portugal. O desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde leva a agudizações de doenças, mas também a mortes certas. Há mortes porque não é possível comprar medicamentos, porque não se tem dinheiro, porque se adiam ainda, isso já antes, se adiam cirurgias, etc. Logo, na própria relação do cidadão à lei, durante o período pós-25 de Abril, a lei do Estado Democrático era aceite, e plenamente aceite, com a condição de deixar uma margem para contornar ou permitir que velhos hábitos de compadrio, de clientelismo, de caciquismo, de corporativismo, de promiscuidade, de permissividade, um Chico esperto, coexistissem em paz com as suas exigências. A partir da aplicação política da austeridade, essa margem de manobra do indivíduo comum diminui drasticamente. Como já disse, os impostos e taxas de toda a ordem, a reorganização dos serviços, as transformações das leis laborais, em função sempre essencialmente da política governamental, empobreceu rapidamente o país, modificando profundamente as condições de subjetivação do indivíduo, em particular no plano das suas relações com o território. Mutações que incidiram na força da sua resistência à mudança. Foi a introdução brutal da Europa e do FMI para que o laço, foi preciso isso para que o laço com esse território começasse realmente a subverter-se de maneira radical. A pauperização acelerada do país, a precariedade e a mobilidade do local de trabalho, a exclusão que decorre do desemprego galopante, a nova vaga de imigração, inauguram um novo laço, uma nova e perigosa relação com o território. É preciso ver que um território é um espaço especial. É um espaço onde se alimenta o desejo. E o desejo de existir. Em vez de ler as explicações que aqui vou permitir-me contar uma anedota, anedota no sentido francês, quer dizer uma história real, pequenina. Eu assisti uma vez em Paris a uma conferência dada por dois índios Sioux que vinham a Paris falar da sua luta, uma luta desesperada nas reservas contra o que os americanos tinham feito da sua cultura e da sua... E enquanto eles descreviam toda a repressão das leis americanas, os assistentes, que eram sobretudo da esquerda, jovens da esquerda, foi numa universidade que isto se passou, na Universidade de Saint-Cyr, num enorme anfiteatro, e batiam uns palmas, percebiam tudo, batiam palmas. E de repente eles, que eram um índio que devia ter 1,90 m ou mais, sei lá, enorme, uma índia com as tranças enormes, ele com as plumas todas até ao chão. De repente eles deixaram de falar política ocidental e começaram a falar na sua terra. E começaram a falar do sol e nos seus deuses, e o Deus Sol, que lhes dava força. E que era na terra em que tinham sido enterrados os seus antepassados, que era dessa terra que eles tiravam potência para poder resistir ainda aos americanos. Aquele público da esquerda francesa mudo começou a não entender nada. O que é isto? Então uma luta de esquerda em nome de Deus, em nome da terra, em nome de animismos, em nome de não se entende nada, né, daqui.
É para verem, claro, para eu ilustrar, já sabem, como o território é importante, mesmo se hoje já não se têm crenças desse tipo. O território é o que permite que o desejo agencie, como eu dizia no princípio. Eu tenho que arranjar o meu território para trabalhar. Tenho que arranjar as coisas, os espaços para bem trabalhar. Não posso trabalhar em qualquer parte. E isso é um território. Para poder fugir do território. Para poder desterritorializar. E, por exemplo, pensar. Posso pensar se arranjar um território que me liga a forças profundas, cósmicas, não só sociais, não só míticas, que me dão essa força. Ora, em Portugal, a Troika cortou o laço que unia os portugueses, sobretudo os portugueses da ruralidade, que unia os portugueses ao seu território. Porquê? Porque obrigou a uma deslocação, a uma imigração, excluímos do trabalho com a entrada na União Europeia, excluímos do trabalho da sua própria terra. Vou continuar lembrando um exemplo do discurso em duplo impasse, quando nós dizíamos, para justificarmos a aceitação da política da Troika, nós somos os bons alunos da Troika, nós fazemos mais ainda do que aquilo que a Troika nos impõe. Discurso que nos fez entrar num duplo impasse. Se nos tornássemos mais europeus, mais cumpridores dos imperativos do Banco Central Europeu e do FMI, desapareceríamos como Estado soberano e território diferenciado. Se, pelo contrário, desobedecêssemos, não cumpríssemos, nos rebelássemos, entraríamos em bancarrota, desapareceríamos na catástrofe da explosão da zona euro e da Europa e do nosso território. Duplo impasse que ia minando a própria existência do território português, do território imaterial, espiritual, socioeconómico e cultural. Este exemplo revela talvez uma constante do que podemos chamar um modo de pensar português, essencialmente antinómico, dar-nos ainda capacidade de viver e pensar ao mesmo tempo em dois planos contrários ou polos opostos, aparência, realidade, permissividade, rigidez, violência, convivialidade, brandura, agressividade, passividade, atividade imposta, medo, coragem imaginária, mas sem dialética, sem ultrapassagem, o que produz um outro movimento sem progressão ou evolução. Antinomias que se destroem em elas mesmas, porque os argumentos que decorrem de um polo são tão válidos como os que acompanham o polo oposto, criando um círculo vicioso que nos permite ir de um polo a outro, voltando ao princípio e assim indefinidamente. Por isso não há no pensamento do indivíduo um verdadeiro impasse, ou um choque com o real. Há sim uma curiosa imbricação entre, por um lado, uma ruptura esquizofrénica que divide em dois e separa o movimento do pensamento, e, por outro, a viabilidade e a sustentabilidade nessas condições de cesura interna desse mesmo pensamento. Uma estranha mistura entre identidade e diferença, entre o que se opõe e o que liga, porque o que opõe é o que permite que se una, como no exemplo do laço de sociabilidade entre dois indivíduos que dialogam para concordarem no que os separa um do outro, quer dizer, neste país, como sombra. Vou passar, por causa do tempo,
E vou terminar, primeiro, estas considerações, procurando responder à questão para onde vamos, a que é que isto nos leva. A nossa situação é uma situação, portanto, dúbia ainda. Tudo ficou a meio. As reformas ficaram a meio, ou nem começaram. Não houve praticamente reformas estruturais, e há um empobrecimento. E nós não sabemos o que é um empobrecimento. Por outro lado, não se vê futuro nenhum. Não há atualmente nenhum partido, nenhuma pessoa, nenhum pensador, não há ninguém no governo que tenha uma visão para Portugal, uma ideia do que Portugal vai ser em 2020, por exemplo, 2030. Não há absolutamente nada. Nessas condições, a resposta possível, que não seja a de não sei o que vai acontecer, é a de uma estagnação. Vai continuar uma certa estagnação na progressão de um empobrecimento, mas nós não sabemos o que é um Portugal pobre, que não vai ser como o Portugal pobre que nós, os mais velhos, conhecemos no passado. Não é? Portanto, se interrogarmos a crença dos portugueses hoje no futuro, constatamos que há um elemento irracional, porque não se pode viver sem crença. Sem crença quer dizer, como se diz sempre, sem esperança. Crença porque se vive, porque o desejo de existir é mais forte que o medo que leva ao suicídio. Enfim, vou terminar dizendo que poderemos dizer da relação que se estabeleceu e que perdura hoje entre o desejo e o medo de existir. De um modo geral, são múltiplas as combinações possíveis entre o desejo e o medo, e em particular entre o desejo e o medo de existir. Por exemplo, o medo pode impedir o desejo de se exprimir, pode mesmo aniquilá-lo, como em certos casos de suicídio, de homicídios por ciúme. Mas o medo pode, paradoxalmente, provocar a intensificação do desejo, levando-o a vencer o medo e os obstáculos que levantam. É o caso da transgressão, que pode aparecer como uma motivação através do medo para estimular o desejo, reativá-lo e desencadeá-lo com mais força. Mas a transgressão modifica o desejo, torna-o reativo quando o puro desejo é simplesmente ativo. Há qualquer coisa de perverso na transgressão. Quando se fala na transgressão como um estímulo do prazer amoroso, por exemplo, havia de examinar isso melhor. Por exemplo, na obra de Bataille. Jorge Bataille. Diríamos que o desejo se torna puramente ativo quando deixa de desejar qualquer coisa. Isto é, quando toda a intenção, toda a finalidade do desejo desaparece. Quando o objeto do desejo se torna o próprio desejo, se confunde com ele. Então, se deseja já com um fim, então não se deseja já com um fim, mas o fim é o simples existir do desejo. O desejo não é mais desejo de existir, de se afirmar,
mas a existência é desejo e pura expansão da sua força singular. Então desaparece o medo de existir. O medo vertical como o medo horizontal, social e individual. Estamos longe, em Portugal, de viver uma situação como esta. O que se expande hoje, novamente, é um medo híbrido, que mistura o receio de existir e o receio de não existir. O medo generalizado está em vias de se transformar num elemento que afeta gravemente a nossa liberdade e a própria democracia. A obediência, e existem várias formas de obediência, desde a obediência subserviente à obediência formadora, deliberada, do discípulo ao mestre, por exemplo, que é normal numa democracia, e não a obediência a um poder autoritário. Essa obediência está a transformar-se em servidão voluntária. Acho que é um fenómeno importante que está a aparecer na sociedade portuguesa e em outras sociedades. Está a emergir e a espalhar-se esse fenómeno que contribui para a transformação da obediência e, consequentemente, para o reforço da supremacia do medo sobre o desejo de existir. A esse fenómeno eu chamo a banalização da democracia. Sumariamente, direi que a universalidade do acesso aos índices de igualdade democrática e aos índices de poder e prestígio social passaram a equivaler à prática real da democracia. É um fenómeno complexo e estranho. A liberdade, a igualdade e a generalização do princípio do comportamento dos indivíduos constituem a via através da qual a democracia captura forças. Como? Oferecendo-lhes aos indivíduos os produtos do capitalismo globalizado que eles consomem e utilizam, satisfazendo o seu desejo, que se transforma assim em desejo de qualquer coisa, de uma coisa, senão de uma necessidade biológica. Assim, as forças individuais submetem-se para amar aquilo mesmo que os faz tiranos de si mesmos, como dizia La Boétie, os índices da democracia. Vive-se e aceita-se uma democracia sem substância, levianamente, cuja existência se reduz a índice e ao voto, que se transforma no índice democrático ou o índice principal da existência da democracia. Ao mesmo tempo, o medo generalizado desaparece, é interiorizado, torna-se inconsciente. E assim se corta o desejo, diminuindo o tónus da existência. Porque o desejo quer é fluir e, portanto, criar um contínuo. E o que vem abolir, entravar o desejo é o que o corta, entre outras maneiras, de o impedir de fluir. O que o corta. Por exemplo, numa relação de amizade entre duas pessoas, vem uma terceira que não te com ciúmes impede que essa amizade ou esse amor continue. Corta-se aqui o desejo. Na educação que nós temos das crianças, e isto é extremamente paradoxal, porque necessário, de certa maneira, como a culturação, como se diz, nós estamos constantemente a cortar o desejo da criança, que quer fazer coisas, mas que não pode fazer coisas porque até se pode queimar. Não é? E estamos a cortar o desejo de agenciar e a impedir o seu desejo de existir.
Por isso, os psicanalistas dizem, quando se corta o desejo de um recém-nascido, o desejo de uma criança, deve-se dar sempre um substituto simbólico. Eu direi que a ideia do simbólico dos psicanalistas, como dos mitólogos, estava a ser revista, com a ideia do literal. Portanto, a coisa não é simples. Quando se corta o desejo da criança e se substitui esse desejo por um simbólico, o simbólico nunca preenche completamente o que o desejo estás agenciando. Ao mesmo tempo, o desejo torna-se inconsciente, eu expliquei. Vivemos talvez agora uma nova servidão voluntária, empobrecida, que se empobrece a si própria. Isto, se o desejo de existir quer dizer a indignação, a revolta, porque se ultrapassou um limite intolerável, não for atingido. O que acontece com o povo português é que o limite da tolerância à submissão é extremamente alto. Eu lembro um provérbio que me aterra, que é um provérbio português, mas eu não queria acabar com terror, mas é terrível. Há um provérbio popular, portanto, que diz, conhecem pelo menos os portugueses que estão aqui, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Eu repito para as tradutoras. Enquanto o pau vai e vem, folgam, aliviam-se as costas. É terrível, não é? É terrível porque é daí que vem o caráter de pequeno gozador. Impede-se.